Galera, tudo bom? Vamos começar mais uma aula. Já peço desculpa por causa da voz, estou meio gripado, resfriado, então talvez eu tossa, grite, enfim, faz parte. Então hoje a gente vai falar sobre o divisor de corrente, divisor de tensão. Aqui está o escopo da aula, né? Mas não tem muito o que dizer não, vamos partir para ação. Vamos começar por divisor de tensão então. A gente já vai começar fazendo um exemplo que eu vou explicar dentro do exemplo, tá legal? Bom, usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1 e V3. Bem, então a gente quer esse cara aqui, a queda de tensão em cima dele e a queda de tensão em cima desse cara. A gente tem que lembrar que isso é um circuito em série, né? Tem uma fonte aqui de 45, corrente contínua, 45 e 3 resistores. A queda, segundo a lei de Kirchhoff, né, que a gente viu antes, a gente sabe que dentro dessa malha, então, toda essa tensão vai ter que cair aqui, certo? Então esses 45 volts são consumidos por esses 3 resistores. E eu já posso adiantar também que quanto maior o resistor, maior vai ser a queda de tensão nele. Vai ter essa proporcionalidade. Porque para a corrente vai ser o oposto. Quanto maior o resistor, menor a corrente que passa sobre ele, no caso, uma parte do circuito em paralelo, né? Não um circuito em série como aqui. Mas vamos lá. Então a gente quer saber esse camarada aqui. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar primeiro, descobrir a resistência total desse circuito, né? A resistência total desse circuito vai ser o quê? O somatório desses caras. Como ele está em série, é só somar. Tá ok? Então a gente sabe que 8 com 2, 10 com 5, 15. Molezinha. Tranquilão. Pois bem, a gente sabe que para a gente descobrir a tensão aqui em 1, por exemplo, a gente teria que descobrir a corrente que passa nele, né? Corrente que passa nele e multiplicar pela resistência dele. Se a gente fizer isso aqui, a gente mata o problema. A gente já descobre qual vai ser essa tensão aqui. E como que a gente faz isso? Como se é um circuito em série, a corrente toda flui igual nos resistores, né? Não tem divisão de corrente. A divisão é de tensão, né? Se a corrente é igual, a gente pode simplesmente calcular a tensão total, né? A gente botar aqui embaixo. A gente pega o E total, melhor, o E, e divide pelo R total. Tá ok? Que então é 45 dividido por 15. Isso aqui entrega pra gente a corrente. Entregando a corrente, basta que a gente multiplique por cada um dos resistores. Então, o divisor de tensão é bem tranquilo, é só isso. Não tem muito mistério. É claro que nas situações aqui a gente tem um circuito bem simples, mas nas situações que a gente vai ter um circuito misto, né, série, paralelo, e a gente vai ter que trabalhar em cima disso, pode ser que haja algumas particularidades. Mas a essência é isso, o fundamento é esse. Então a gente pega, multiplica o R1 sobre a divisão dos dois, que no caso vai ser 45 vezes 15K, né, que eu não coloquei, 15K, vezes o 2K daqui. Isso dá 6 volts pra gente, ou seja, a queda de tensão aqui é de 6 volts, certo? E pro R3 a mesma coisa, só que em vez de 2 vai ser 8, por isso que é proporcional, né? O 8 é maior, então a queda de tensão também vai ser maior, mas sem mistério, tranquilão. Não perguntou aqui, mas se quiser saber do 2, a gente pode usar esse mesmo método, multiplicar 5, né, em vez de 8 aqui, 5 vezes 5K, né? 5 vezes 45 dividido por 15, mas também a gente pode simplesmente somar esses dois caras, que dá 30, né? 6 com 24 dá 30, e subtrair do 15, vai dar 15 volts. Então, a regra do divisor de tensão, ela tá junta com a lei de Kirchhoff. Isso não, elas fazem parte das leis da eletricidade, né? Então, uma não vai anular a outra, elas vão caminhar sempre juntas. Então, aqui a gente viu lei de Ohm, divisor de tensão e Kirchhoff junto, tá ok? Divisor de corrente. Bom, aqui eu vou dar uma explicação antes só para ficar mais ilustrar melhor, né? Imagine que a gente tem esse circuito aqui, né? E a gente tem uma corrente de 9 ampere entrando nesse nó. Ele vai se dividir, certo? A gente tem 3 resistores, né? A resistência daquela linha ali, que é 10, 100 e 1 kg, né? 1000. A gente, então, como que isso aqui seria esses valores? Eu não vou calcular aqui o valor exato, mas a gente tem que entender a proporção. A corrente, ela tende a ir para onde tem menos resistência, né? Onde a oposição à passagem da corrente é menor. Onde tem menos oposição, a corrente vai.
E a gente pode lembrar disso só pensando que a corrente não gosta de homem, né? A corrente é lésbica, a corrente é freira, sei lá o que. A corrente não gosta de homem, então ela vai para onde tem menos. Aqui tem 10, vai maior quantidade de corrente para cá. Aqui tem 100, vai menos que no 10. Aqui tem 1000, vai bem menos, certo? É claro que isso tudo é proporcional, né? Bom, aqui é um outro exemplo mais similar. A corrente vem aqui, vai descer um pouco aqui, vai descer um pouco aqui, vai descer um pouco aqui, e no final elas se juntam para retornar à fonte, né? E assim fechar o circuito. Pois bem, como é a fórmula que define isso aqui, né? A gente tem essa aqui que é a regra geral. Essa é a regra geral. Isso aqui vem de onde? Isso aqui vem de uma relação de que a corrente total do circuito, ela é então a tensão total do circuito, que num circuito em paralelo é a mesma, tá? A tensão aqui, ó, essa tensão aqui é a mesma em todas as malhas, né? Elas vão dar a queda igual, dividido pela resistência total, tá? Como esse V aqui é igual em todas as partes do circuito, a gente pode reescrever ele para a parte que a gente quer, né? Que eu vou chamar de X. E a tensão a gente sabe, né? Que é... Aqui tá X, aqui eu não vou nem escrever para não embolar muito com o desenho, né? Porque, enfim, o desenho já fica embolado. A tensão é nada mais do que a corrente vezes a resistência, né? Então, fica isso daqui. Como que eu quero, na verdade, é essa corrente aqui, né? É ela. Então, eu pego esse RT e jogo aqui para cima. Fica multiplicando pelo IT, né? E esse R aqui eu jogo para baixo dividindo, certo? Que fica esse RX aqui. Então, isso aqui nasce desse jogo aqui. Bom, para o caso particular de a gente estar analisando só dois resistores ali em paralelo e a gente quer saber a divisão de corrente entre aqueles dois, a gente pode seguir essa fórmula aqui que é mais tranquila, tá? Como que é isso daqui? Se eu quero saber a corrente no 1, eu vou pegar a corrente total e multiplicar pelo que eu não quero dividido o que eu quero mais o que eu não quero. Vou falar de novo, vou falar devagar. Bem, eu quero a corrente no I1, eu vou dividir R2 mais o somatório deles e multiplicar pelo I total. E se for para o 2, mesma coisa, só que em vez de o R2 em cima, vai ser o R1. Ou seja, eu vou pegar a corrente total e multiplicar pela divisão aqui desse somatório. O que muda é o cara daqui de cima, que vai ser sempre que eu não quero. Se eu quero a corrente 2, aqui em cima vai ser o 1. Se eu quero a corrente 1, aqui em cima vai ser o 2. E vamos fazer exercício. Vamos lá. Aqui eu não coloquei enunciado, mas é o seguinte. O que esse problema ele quer? Ele quer que a gente descubra para ele qual é o valor de R1. Tá legal? E como que a gente vai fazer isso? Aqui tem a formulinha, né? A corrente no 1, que apesar de ter sido dada aqui, ela é feita tirando o quê? R2 dividido por R1 mais R2. Não é isso que a gente viu aqui? Não é isso que a gente viu aqui agora há pouco? É isso aqui, certo? Então, vamos pra lá. E a gente quer esse cara aqui, é ele que a gente está buscando. Você vê que apesar de ser sobre divisão de corrente, eu não estou querendo achar a corrente dessa vez. Pois bem, a gente sabe que a corrente é de 21. Em cima, perdão. Em cima a gente não sabe quem é R1, mas a gente em cima então tem que colocar o R2, que para obedecer a fórmula, que é o 7 ohm formado aqui. Embaixo vai ficar R1 mais 7 ohm multiplicado pela corrente total, que é 27. Tá ok? Tranquilo. Como que a gente vai abrir isso daqui então? Olha que bacana. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei o 7 ohm, joguei para cá. Aliás, vamos com calma nessa parte aqui. O 21 ohm que estava aqui, ele vai pegar essa parte de baixo aqui da equação. Essa parte vem para cá. Então fica 21 que multiplica, né, o R1 mais 7 ohm, 21 mA. E do outro lado sobram eles dois. Isso daqui, galera, ohm com ampere multiplicando dá volt, né? Então, essa multiplicação aqui resulta para a gente numa tensão, numa militensão, né, já que a gente está falando de miliampere. Do mesmo modo que aqui,
Porque isso aqui eu vou multiplicar da seguinte forma, né? Eu vou multiplicar o 21 por 7 e depois o 21 por R1. E como que isso fica pra gente? 21 por R1 fica 21 mA/1, né? 21 por 7 vai dar 147 milivolt. Por que milivolt? Porque ampere vezes resistência, vezes ohms. Que é igual a 7 vezes 27 mili, que dá 189 milivolts. Tá legal? Bom. Depois disso daqui, a gente quer o R1. A gente não pode se perder do que a gente quer. Aí a gente vai pegar, então, tentar isolar ele. Bom, por regras matemáticas, primeiro a gente tem que passar esse 147, porque ele está somando, né, para cá, subtraindo. Então, 189 menos 147 dá 42 milivolts. E para isolar o R1, então, a gente vai pegar esse 21 mA e dividir pelo 42. Então vai ficar 42 dividido por 21 mili. Tá ok? O mili vai cortar com mili. Vai ficar então ampere dividido por volt. E isso dá ohm, dá unidade de resistência, que é exatamente o que a gente quer. Então, 42 dividido por 21 mili com mili, volt por ampere, dá 2 ohm. Certo? Bem tranquilo. E se a gente quiser saber a corrente aqui, a gente nem precisaria fazer divisor de corrente, que era só a gente saber que se de 27 21 veio pra cá, então 6 tem que ter vindo pra cá, né? Mas eu achei esse exercício interessante, que não foi nem isso que ele perguntou. A pergunta foi um pouco mais difícil de responder, digamos assim. Mas aí, galera, a gente conseguiu então ver uma aplicação bem bacana do divisor de corrente, divisor de tensão. Isso é bastante útil para a gente, para análise de circuitos maiores, né, circuitos mais complexos. É muito usado também na eletrônica, não só nessa parte de circuitos elétricos. Mas, assim, é bem importante. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula. Tchau.